Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? E dando continuidade ao uso do nosso livro didático, peço que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 89, certo? Aí a gente vai trabalhar a leitura e produção de texto. Isso aqui que vocês estão vendo é o livro digital de vocês, certo? Essa aqui é referente à página 89, tá? Então, peguem aí o livro de vocês para acompanhar a leitura. E antes de fato, começar a leitura do texto, a gente sempre vai começar lendo o contexto, né, em que essa história está inserida. Então, vamos lá. A Invenção de Hugo Cabret é uma história que se passa em Paris em 1931. Hugo é um garoto órfão que herdou de seu pai um relojoeiro, um caderno com anotações misteriosas a respeito de um autômato, uma complexa máquina com forma humana aparentemente pronta para escrever algo. Georges, o dono de uma loja de brinquedos, aprendera o caderno e Hugo temia que queimasse. Um dia, Hugo viu no pescoço de Isabelle, sua amiga e sobrinha de Georges, uma chave, a última peça que faltava para fazer o autômato funcionar. O trecho que você vai ler a seguir começa assim que Hugo toma posse da chave, certo? Então, a gente vai ler a partir dessa informação, né? De que ele vai tomar posse da chave. A mensagem. As mãos de Hugo tremiam. Tinha conseguido terminar de consertar o homem mecânico. A última coisa que ainda lhe faltava era a chave. A chave original havia se perdido no incêndio, e todas as outras chaves que ele encontrou pela estação e nos brinquedos de cordas da loja não se encaixavam. Mas, quando viu a chave em volta do pescoço de Isabelle, soube imediatamente que serviria. E agora ele a não tinha. E agora ele a tinha. Pôs a chave na abertura, em forma de coração no meio das costas do homem mecânico. Ele tinha razão. O encaixe era perfeito. A mente de Hugo disparou. Finalmente, chegara para ele a hora de conhecer a mensagem que tanto vinha esperando. Mas assim que Hugo começou a virar a chave, ouviu um estrondo em sua porta. Antes que pudesse cobrir o homem mecânico, a porta se escancarou. Hugo não teve tempo de gritar enquanto a figura sombria desabava sobre ele, jogava-o no chão e aterrissava em cima dele. Sua cabeça bateu dolorosamente contra as tábuas do assoalho. Você roubou minha chave! O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui! Gritou Hugo. Como é que pôde roubar chaves depois do que eu fiz por você? Peguei o tal caderno e já ia devolver para você. Eu só queria que você prometesse me falar um pouco sobre ele. Eu mesma devia ter posto fogo no seu caderno. Deu fora daqui, silvou Hugo, olhando para Isabelle. Você está estragando tudo, me larga. Isabelle ouviu em volta pela primeira vez. Olhou em volta pela primeira vez. Por fim, ela viu. Saiu de cima de Hugo para chegar mais perto do autômato, mas continuava apertando nos pulsos do menino. Era isso que estava desenhando no seu caderno. Ela se virou para Hugo. O que está acontecendo? As engrenagens imaginárias na cabeça de Hugo começaram a girar. Meu pai fez isso para mim antes de morrer, mentiu o menino. Por que minha chave se encaixaria na máquina do seu pai? Isso não faz o menor sentido. Hugo não tinha pensado naquilo. Sei lá, disse ele. Só vi que a sua chave é que percebi que ela estava encaixada. Daí você roubou ela, disse Isabelle. Que mais eu podia fazer? Podia ter perdido. Com a mão livre, Isabelle afastou os cabelos que lhe caíam no rosto. O que acontece quando a gente dá corda nele? Não sei. Nunca tive a chave antes. Então não fique aí sentado, ela lhe disse. Gire a chave. Não, discordou Hugo. Como assim não? Eu quero estar sozinho quando girar a chave. Isabelle olhou para Hugo. Ela ainda estava furiosa.
Soltando o pulso dele, ela o empurrou para trás, agarrou a chave e girou várias vezes. Hugo soltou um grito, mas era tarde demais. Precisa de tinta, disse ele. Rapidamente, abriu um pequeno frasco que achou por ali, derramou algumas gotas no minúsculo tinteiro sobre a escrivaninha. As crianças ficaram olhando enquanto as rodas e as alavancas dentro do homem mecânico se punham em marcha. Elas zumbiam, giravam, iam e vinham. O coração de Hugo disparou. Já não se importava que Isabelle estivesse sentada perto dele. Não tinha a menor importância. A única coisa que importava agora era a mensagem. Uma cascata de movimentos perfeitos, com centenas de ações brilhantemente calibradas, se derramou através do homem mecânico. A chave apertou uma corda conectada a uma série de engrenagens que se prolongava até a base do tronco. Ali, a última roda dentada fez girar uma série de discos de latão com bordas bem afiadas. 2 pequenos dispositivos em forma de martelo baixaram e correram pelas bordas dos discos chanfrados, subindo e descendo enquanto os discos rodavam com regularidade. Os movimentos ativados pelos martelinhos foram então transferidos de volta através de uma série de varetas que se defendiam até o torso do homem mecânico. Ali, as varetas, moventes silenciosamente, fizeram girar todos os mecanismos no ombro e no pescoço. O ombro ativou o cotovelo e, quando este se pôs em marcha, provocou outros movimentos numa reação em cadeia até o pulso e, enfim, até a mão. Hugo e Isabelle observaram, com os olhos arregalados de espantos, enquanto a pequena mão cuidadosamente começou a se mexer. Isabelle e Hugo prenderam a respiração. O homem mecânico molhou a pena na tinta e começou a escrever. Então, pessoal, para quem não sabe, é esse trecho que vocês viram aqui, né, de A Viagem de Hugo Cabret, A Invenção, né, A Invenção de Hugo Cabret. Tem um filme, ele, se eu não me engano, ele é de 2012, certo? E é excelente. Vou até deixar aqui de sugestão, certo? Sugestão. Para que, se você queira assistir em algum outro momento, você assiste, tá? Ele é incrível. Então, depois de ler esse trecho, né, do texto aqui da página 89, vocês vão responder as questões propostas da página 91, certo? Que é a parte de olho nas características do gênero. Vou até colocar aqui para vocês verem. Essa parte aqui, certo? Que é a página 91, certo? De olho nas características do gênero. Vou ler aqui algumas questões com vocês, certo? É só a página 91 mesmo, tá? Até a 7ª questão, A e B. Vamos rapidinho aqui. De olho nas características do gênero. Primeiro, resuma com suas palavras o que acontece na cena que você leu, certo? Perguntinha aqui, resposta aqui, certo? Pessoal. Então, você vai resumir com as suas palavras o que aconteceu durante a cena que a gente acabou de ler, certo? E na segunda questão, a que mensagem o título do texto se refere, né? Porque o título do texto, ele fala a mensagem. E que mensagem é essa que o título está se referindo? Certo? Relembre no começo da história. Por que o menino queria tanto consertar, né? Fazer funcionar esse homem mecânico que ele tinha guardado do pai de presente. E a terceira questão. Explique as quais momentos da ação, a situação inicial, o conflito, o clímax, desfecho, cada uma das frases a seguir corresponde. Exemplo, tem aqui A, B, C e D.
Isabelle gira várias vezes a chave. Essa frase aqui está relacionada ao texto. Está na situação inicial, ela acontece durante o conflito, é durante o clímax ou é durante o desfecho? Aí você vai colocar o A corresponde ao conflito, o B corresponde ao desfecho, certo? Você vai ler todos aqui e vai fazer essa relação. Exemplo, no item B. Hugo está com a chave e a coloca no autômato. Essa situação aqui, essa cena que a gente fez durante a leitura, ela acontece em que parte da narrativa? Certo? Então, você vai fazer essa relação. A quarta questão, considere o momento em que uma das frases a seguir aparece e explique por que o sujeito a mente é substituído por coração. A mente de Hugo disparou. E depois ele fala, o coração de Hugo disparou. Certo? Em que momento, em que sentido ele fala que a mente do Hugo disparou? Qual a diferença entre eu dizer que a mente disparou e o meu coração disparou, certo? Você vai explicar por que em cada momento foi empregada essa frase, essa palavra nessa oração, certo? A mente de Hugo disparou. Você vai voltar no texto, vai procurar onde tem esse trecho e vai entender a situação ali, o contexto em que essa oração está inserida, certo? E a outra do mesmo jeito, o coração de Hugo disparou. Vocês vão procurar esse trecho no texto e vão entender a relação, né? O contexto em que essa frase está inserida. Beleza? E na quinta questão, o narrador participa da história ou ele é onisciente? Quem é que lembra a diferença dos tipos de narrador? O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Vamos lembrar. O narrador personagem é aquele que, além de narrar a história, ele também está participando da história, certo? Geralmente, ele está narrando aquilo que está acontecendo com ele, certo? E o narrador observador é aquele que não participa da história. Ele está só contando, ele está narrando uma situação entre os personagens, certo? Ele não participa. E o que a gente chama de narrador onisciente é aquele que não participa da história, mas é como se ele estivesse no meio da história, capaz de entender o que cada personagem está sentindo. Então, ele consegue descrever, é como se o narrador onisciente ele estivesse na cabeça de cada personagem. Ele consegue descrever detalhadamente alguns sentimentos ou pensamentos. Ele sabe como o personagem está se sentindo e ele faz pequenas interferências na história. Ele faz um comentário durante a narração, certo? Então, na quinta questão o narrador participa da história ou ele é onisciente? Certo? Então, de acordo com a explicação, vocês vão responder a quinta questão. A sexta questão. Sexta. No penúltimo parágrafo é feita uma longa descrição. Item A. O que é descrito nesse parágrafo? Volte no texto do seu livro e leia o penúltimo parágrafo e vê o que ele está descrevendo. Certo? Leia o parágrafo que começa: uma cascata de movimentos perfeitos, com centenas de ações brilhantemente calibradas, e assim vai. Então, vocês vão ler e vão ver sobre o que o texto está descrito nesse parágrafo. Ele está descrevendo o que durante esse momento da narrativa, certo? E no item B, que imagens são criadas pelas expressões cascata de movimentos e se pôs em marcha e reação em cadeia, certo? Então, que imagens são criadas por essas expressões, certo? Nesse mesmo parágrafo que você acabou de ler, que imagens são essas? Que ele está usando essas expressões para caracterizar, certo? Releia o penúltimo parágrafo para poder responder, certo? E no item C, imagine que o texto foi escrito como parece abaixo. O suspense da cena estaria comprometido e por quê? As crianças ficaram olhando enquanto as rodas e alavancas dentro do homem mecânico se punham em marcha.
Isabelle e Hugo prenderam a respiração. O homem mecânico molhou a pena na tinta e começou a escrever. Percebam aqui nesse trecho como ele descreveu a situação. Ele resumiu em somente uma oração, né? As crianças ficaram olhando enquanto as rodas e alavancas dentro do homem mecânico se impunham em marcha. Perdão, em um único só período, né? Então, voltem no penúltimo parágrafo e vejam todas as descrições que ele fez dos movimentos. Ele foi descrevendo cada movimento, certo? Cada movimento que o homem mecânico fazia, ele descreveu essa situação para dar aquele suspense. E aqui, né, no exemplo que ele deu aqui no item C, ele resumiu tudo isso. As crianças ficaram olhando enquanto as rodas e alavancas dentro do homem mecânico se punham em marcha. E percebam toda a descrição, toda a riqueza de detalhes que o penúltimo parágrafo do texto, ele está falando sobre o movimento, certo? Do homem mecânico. Então, vocês imaginem a pergunta: o suspense da cena estaria comprometido? Certo? E por quê? Certo? Depois disso, a gente vai para a sétima e última questão da página 91, que diz o seguinte: releia os trechos a seguir. Primeiro trecho. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui, gritou Hugo. Deu fora daqui, silvou Hugo, olhando para Isabelle. Soltando o pulso dele, ela o empurrou para trás, agarrou a chave e girou várias vezes. No item A, o que o emprego dessas palavras sugere a respeito da cena em que Hugo está envolvido? Certo? Olha aqui como ele empregou essas palavras em cada trecho. No começo ele está falando aqui, ó, gritou o Hugo. Depois ele fala aqui, né? Ele diz a oração e diz silvou Hugo. E o silvou aqui, certo? Ele vem do verbo silvar, que é a mesma coisa que assobiar, sibilar, certo? Produzir um som agudo e bem longo, certo? E depois, na situação, né? Nessa terceira aqui citação, ela está mostrando a situação em que a Isabelle, ela saltou em cima do pulso do menino, né? Empurrou ele e agarrou a chave e girou várias vezes. Então, o que o emprego dessas palavras, ela sugere a respeito da cena em que Hugo está envolvido, certo? E no item B, a maioria das falas de Hugo termina em ponto de exclamação. Esse sinal foi usado adequadamente? E por quê? Percebam quando ele fala assim, deu fora daqui, ele está usando um ponto de exclamação, certo? Quando eu uso um ponto de exclamação, qual é o sentido que eu quero dar na minha frase quando eu faço o uso do ponto de exclamação? Certo? Então, pensem nisso para responder o item B, tá certo? Lembrando que é somente respostas, não esqueçam de colocar no caderno a data que foi passada a atividade para vocês, certo? A página proposta da atividade, certo? E mandem para mim lá naquele espaço do Google Classroom, beleza? No mais, qualquer dúvida me mandem mensagem. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau!